Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Se tem uma coisa que a maternidade nos mostra, é que o amor de mãe é capaz de atravessar qualquer barreira. Imagina só o amor de duas mães. Hoje eu tô com a Érica e com a Carol, um prazer ter vocês aqui. Eu sou a Mariana Martinelli e eu queria saber se você já está inscrito no nosso canal, se já ativou o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem episódio novo na área. Eu vou apresentar essas duas convidadas maravilhosas que aceitaram o meu convite para contar um pouquinho sobre a história de vida delas. Prazer, Carol. Prazer, Érica. Obrigada por vocês estarem aqui. Se apresentem um pouquinho. Primeiro, obrigada, né? A gente agradece pela oportunidade de estar aqui, por esse espaço, né? Da gente falar um pouquinho da nossa maternidade, né? E vamos lá. Eu sou a Érica. Eu tenho 34 anos. Sou a mamãe do Mateus e do Vicente. Sou a mamãe gestante, né? E nós trabalhamos com marketing para agência de viagens. E, paralelo a isso, a gente também é fotógrafa de família, né? Nós somos fotógrafas de família. E cuidamos também do nosso Instagram aí, mostrando o nosso dia a dia, né? Tentamos aí cuidar do nosso Instagram. Mostrar um pouco a rotina dos meninos, a nossa rotina aí. No Instagram que a gente criou justamente para mostrar como é que é todo o processo de maternidade, assim, para duas mães, né? Você, Carol? Eu sou a Carol, tenho 33 anos, sou mamãe não gestante do Mateus e do Vicente. E, como a Érica já falou, a gente trabalha com marketing e tentamos cuidar do nosso Instagram também. É uma mãe com múltiplas funções. E toda função, uma mãe. É uma mãe tentando dar conta de tudo, né? Que não é fácil. Eu falo assim, ser mãe não é fácil. Né? Não é uma tarefa para qualquer um, não. Por isso que eu acho muito legal aquele filho que realmente vem planejado, porque ele tá. As pessoas estão conscientes que elas querem aquilo, né? É um passo que a vida. Quando eu engravidei da minha primeira filha, uma funcionária minha falou: sua vida vai mudar assim 180 graus. Sim. Eu falava para ela assim: 180 não, filha, 360. Ela gira e. É o tempo todo, né? É o tempo todo, né? Não tem jeito. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi esse encontro de vocês, que a gente já conversou um pouco, né? Lá em 2018, que vocês decidiram ficar juntas e falar: vamos ser mamães. Você quer contar ou eu conto? Pode contar. Pode começar. Em 2018, eu estava abrindo uma loja de presente criativo. E aí, eu postei um story dos preparativos lá para essa loja. E aí, a Carol comentou nesse story, inocentemente. Ela comentou nesse story e aí eu falei, sobe aqui pra gente conversar, né, tal. Porque ela estava morando fora, né, com a família. E eu não sabia que ela havia voltado para nossa cidade, né. Vocês já se conheciam? Já, a gente se conheceu na faculdade em 2008. 2009. 2008, 2009, né? E lá atrás só rolou, assim, um flerte, assim, né? Digamos assim, só uma paquera. Mas aí a gente voltou a se falar por conta desse story, né? E aí a gente não parou de se falar até hoje. Isso foi em 2018? Isso, foi em 2018. E aí, quando que vocês decidiram ser mamães? Então... assim, a maternidade pra mim já era uma coisa que eu queria, já era formada na minha cabeça. A Érica não queria ser mãe. Ah, é? Ela não queria. Eu não tinha, assim, não era assim, um sonho da maternidade, não era.
E aí, quando a gente viu, a gente já tava falando de nome de filho. Ela já se entregou. E aí, ela comprou essa ideia também, né? Até a gente tem umas né? conversas no direct do Instagram. Porque a gente começou a namorar oficialmente em março de 2018. Em maio já tinha nome. Gente, O filho já tinha nome, a empolgação. Que ela não queria ser mãe, isso, a empolgação já tava assim. Mas, por fim, o nome não era nem Mateus e nem Vicente. Ah, não era? É igual eu sempre falava que eu ia ter um menino chamado Henrique. Eu tenho um menino chamado Theo. Nada a ver. Eu sempre falei minha vida inteira que eu ia ter um menino chamado Henrique. Não, quem sabe ainda. Não vou ter, não, chega, já encerrei. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque vocês fizeram a FIV, né? Até explicar para... Tem mamães que não conhecem, que é a fertilização in vitro. E, paralelo a isso, né, andaram com a adoção. Como que foi esse processo? A gente queria ser mãe, né? E não importava, havia, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente deu início no processo de adoção, a gente também começou o tratamento, né? Para fazer a fertilização, né? Então, nós demos início nas duas possibilidades ao mesmo tempo, porque a gente pensa assim: futuro a Deus pertence. A gente acredita muito em Deus e a gente, né, não sabia o que tinha pra gente, né? Então, a gente falou assim: vamos fazer o que está ao nosso alcance, usar o nosso livre-arbítrio para fazer tudo que tiver ao nosso alcance e deixar, né, Deus trabalhar, Deus agir e colocar na nossa vida o que tiver que ser. Então, foi assim que a gente decidiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí foi bem intenso esse processo, né? Foi, porque são processos diferentes, né? A adoção é uma expectativa diferente. Então, todas as etapas, a gente tinha uma ansiedade. Até a assistente social, na época, falou pra gente, tem muito casal que é habilitado para o processo de adoção e já monta o quarto, mas é uma gestação sem tempo, né? É uma gestação sem tempo. Então, a gente sabia... O que a gente tinha certeza era de nada. Eles não dão nenhuma previsão, assim? Não dão. Não pode demorar previsão. 9 meses, 7 meses, pode demorar, sei lá, 5 anos. A única coisa que foi passado pra gente é que, assim, quanto mais, né, mais idade a criança, mais rápido é a adoção, né? Então, aí seria mais rápido. Ou, por exemplo, assim, alguma criança que, se a gente não colocasse nenhuma restrição de doenças graves, crianças em fases terminais, enfim, aí vem mais rápido também. Ah, entendi. Dependendo dos requisitos lá, né? Dos filtros, vai ficando mais demorado, exatamente, né? Exatamente. Ah, tá. E o método que vocês escolheram, eu imagino que é junto com a FIV, é o ROPA, né? Isso. Aí você poderia explicar um pouquinho para as mamães e para os papais entenderem também o que é esse método ROPA, né? E por que vocês fizeram essa escolha e o óvulo de quem que foi? Porque eu já sei mais ou menos a história, né? Mas agora é para contar. Quer contar essa parte? Não, pode falar. Eu falo um pouquinho mais. Pode falar. Então, assim, o método ROPA, a gente optou por essa forma para ser uma maneira de nós duas participarmos desse processo. É uma gestação compartilhada, né? Gestação compartilhada. Então, eu que fui, no caso, a incubadora, né? De forma mais simples falando. E a Carol foi o óvulo veio dela, né? Então, ela fez a estimulação, né? A gente fez a compra do sêmen. Ela fez a estimulação, depois fez a punção, aí eles fazem a fertilização in vitro, né, que é no laboratório, aí vira um embriãozinho lá, e em seguida já fez a transferência para o meu endométrio. E de primeira já deu certo? Graças a Deus, de primeira já deu certo. Nossa, que é raríssimo, assim. Assim, raríssimo eu não sei, mas é raro, geralmente. É que assim, quando a gente fala em fertilização e que as pessoas têm essa estatística por ser raro, é porque normalmente se fala em fertilização para casais héteros que não podem ter filho por alguma questão. Então, essa estatística é sempre porque um dos dois tem alguma coisa que está impedindo de ser uma gestação espontânea. No caso de maternidade, que nem a gente, nenhuma das duas tinha nenhum problema que impossibilitasse, então as chances eram maiores, né? E como que vocês escolheram? Você... Como que vocês escolheram, Carol? Foi uma coisa também que caminhou desde sempre, né? É automático. Eu não tinha vontade de gestar, nunca tive essa... Tanto é que a minha via da maternidade era adoção. E aí foi decidindo assim, a Eric falou, vamos fazer então com óvulo, né? o meu óvulo, com a sua genética. E eu sou a mamãe gestante.
Mas É, vieram um cara de outro. Então, Não é? Foi sorte aí, né? aí é o cara lá de cima que vai explicar, porque todo mundo acha que foi um óvulo meu e um óvulo da Carol. E tem essa possibilidade também? Então, pra ser sincera, eu não vou saber te dar essa resposta com absoluta certeza, porque essa questão é uma resolução e Que muda o tempo todo, né? antigamente podia, né, fazer essa mistura de material genético. A gente conhece alguns casais que tiveram. Só que aí depois, quando a gente foi fazer, já não podia mais. E, sinceramente, eu não sei como tá hoje. E, sinceramente, eu não sei Porque como às vezes tá. coloca os dois ovos, dá gêmeos, mas não idênticos, talvez. Isso aí né? acaba sendo um embrião de cada genética, né? No caso, por exemplo, a gente tem duas conhecidas que acabaram ficando um filho com a genética de uma e o outro filho com a genética da outra. Ah. E a escolha do sêmen? Vamos falar um pouquinho como que foi, como que vocês chegaram. Eu achei que até o sêmen sempre tinha o Banco Brasileiro, né? Vocês falaram que vocês escolheram internacional. Por que a escolha do internacional? Qual que é a diferença do brasileiro e do internacional? A diferença é assim, a questão de informações mesmo. O sêmen nacional, ele tem menos informações, pelo menos o que foi apresentado pra gente, não sei hoje, né? Mas assim, o que foi apresentado pra gente é que eram menos informações genéticas. Por exemplo, no nacional, você vê um perfil, por exemplo, um perfil físico. Pra gente, né, no momento em que a gente foi fazer a escolha, pra gente fazia sentido ver o doador, porque a gente queria um doador parecido comigo. Então, com o meu tom de pele, mais ou menos a minha altura, a cor do cabelo. Então, assim, como eu e a Carol, nós somos diferentes fisicamente, pra gente fazia sentido essa escolha, né? Não é uma escolha que faz sentido pra todos os casais, mas pra gente foi um fator que a gente colocou em pauta. Então, assim, no nacional, a gente só tinha informação. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, por escrito. No internacional, a gente viu a foto do doador enquanto criança, a foto do doador bebê, a foto voz do do doador adulto. A gente ouviu a entrevista, então tinha a voz do doador, o perfil psicológico, que era como ele é, como ele se comporta, que tipo de pessoa ele é. Profissão. A profissão. Então, pra gente fazia sentido esse tipo de informação. E é no mesmo lugar que você compra qualquer um dos dois? É o mesmo Não, preço? são Como que é? bancos separados, tá? E na época que a gente fez, o internacional era o dobro do preço do nacional. Era o dobro do preço. E também tem a questão do prazo de entrega também. Então, acho que foram 60 dias, né, para chegar. E aí eles avisam o doador, escolheram você ou não? Isso não, já existe tem um banco. já tem- já Existe tá. um banco. Inclusive, uma coisa que, assim, é até engraçado. Tinha um doador que ele tinha até não fazia parte da nossa lista, porque fisicamente não tinha nada a ver comigo. Ele era um doador loiro, dos olhos azuis. E aí o perfil dele, ele era poliglota, ele era premiado. Ele era um doador que... Ele tinha um currículo impecável. E aí, pelo visto, faz muito sentido para algumas pessoas. E aí, ele estava em espera. Eu me lembro que esse doador estava em espera. Então, eu ia ter que coletar mais amostras desse doador para voltar a disponibilizar no sistema. Assim, aí, as pessoas entram numa fila de espera. Aí, isso a gente achou bem curioso. A gente porque as achou, pessoas querem aqui. Eu quero esse daí, né? Poliglota, tudo mais, né? Legal. E como que foi esse... E aí você falou que é mais caro, né? Esse sêmen. Mas isso você consegue ter acesso aqui no Brasil mesmo. Você não precisa ir para fora para escolher nada, a própria né? clínica é que dá as orientações as também. orientações. E aí, depois que a gente faz a compra, a gente escolhe, né? Inclusive, esse banco, ele tinha bastante opção, informação genética do doador. Então, por exemplo, se a Carol tivesse uma alteração no cariótipo, que chama? Cariótipo. Ai, pode ser que eu tô falando uma bobagem, mas acho que é essa a palavra. Informação no cariótipo. É uma alteração. E o doador, por exemplo, tivesse uma alteração que não pudesse fazer a fertilização, a gente saberia. Então, tem essa bom informação. que previne doenças Isso, também, exatamente. né? Então, inclusive na fertilização, informaram pra gente que algumas coisas é eliminado. Porque como eles escolhem o melhor sêmen, o melhor óvulo, então como eles fazem essa análise genética, então eliminam algumas coisas também, algumas possibilidades. Então, por exemplo, no caso desse doador, tinha mais de 300 análises genéticas dele. Assim, que pra analisam gente- as doenças que ele já teve. Que ele... Assim, Reportadas, né? A que gente foi nem reportado. entende tudo aquilo que está escrito, eu nem sei. Mas, por exemplo, tinha um doador que eu havia gostado. E aí, porque quando você escolhe, a gente teve que mandar várias opções, né? Não só uma, a gente mandou várias, né?
E aí eles retornaram, olha, esse doador a gente está descartando porque ele tem uma doença genética, tanana. E aí eles mesmos excluíram da nossa lista. E, enfim, e aí é assim, tem esse tipo de informação. Então, muitas dessas informações no Nacional não tem. Coisas, né? Mas assim, não é o tipo de informação também que... Porque assim, digamos assim, você tem uma gestação espontânea, você começa a namorar uma pessoa, né? Você não fica pesquisando a genética, puxando, né? Você não fica pesquisando tudo isso. Então, talvez não seja um fator que seja realmente tão importante, deixar de fazer uma FIV porque, de repente, não dá para ser um sêmen internacional. Então, assim, creio que não seja uma coisa tão predominante assim, O seu entendeu? era mais porque você queria achar alguém parecido com As você. mais né? características mesmo. Exatamente. E no brasileiro, acho que até eles não mostram foto até por isso, né? Porque vocês são brasileiras, às vezes... Não tem. Realmente, não conheci nenhum nacional que tivesse. Não sei se é alguma lei, alguma coisa, alguma resolução. Isso? Tipo, a pessoa que doa, ela não tem direito nenhum sobre conhecer, nada disso, assim, né? Não é nem que... É assim, depende do doador. Tem doador que aceita não conhecer. Conhecer. Tem doador que aceita conhecer depois que... Só que assim, como existe toda uma resolução por trás, né? Então, por exemplo, a hora que o sêmen chega, tem uma documentação, a Anvisa tem que liberar, depois que vai para a clínica, o sêmen. Então, assim, é tudo muito regulamentado. Então, não tem como, por exemplo, assim, só porque tem a genética e, de repente, ir lá e cobrar alguma coisa depois. Isso, a possibilidade é nula. Então, assim, só que tem doador que eles aceitam conhecer depois. Então, não é o tipo de coisa que faz sentido para a nossa família. A gente não tem esse interesse, porque para a gente é só um material genético mesmo, não tem ligação afetiva nenhuma. Então, o nosso doador, ele não aceita esse tipo de que divulgue a informação né, dele, de identidade. E pra gente também não faz sentido. Porque eu falo assim, até nesse sentido de, às vezes, uma pessoa ir depois e cobrar uma pensão, alguma coisa desse não pai, tem essa né? possibilidade, não. Até a gente nem usa o termo pai, a gente usa o termo só doador, justamente por conta dessa ligação que não existe, dessa né? ligação afetiva que não existe, é só material genético mesmo. Entendi. Mas o que eu queria saber, assim, como que foi esse momento para vocês? Da descoberta, saber que era gêmeos. Vocês estavam esperando um só, veio dois. É engraçado, eu lembro sempre dessa história. Até no dia da transferência, a doutora Maitê, uma querida, nossa médica que virou nossa amiga, ela falou assim, e aí, 2 ou 1? Aí eu falei, 1, Érica, 2. Ela falou, meu Deus, vocês têm que decidir agora, não tem mais jeito. E aí, você, 1 e ela ganhou. 2. A Érica ganhou. A gente tem sempre alguém que manda mais na relação. Não queria falar aqui no podcast, mas é isso. Tem sempre o sim, senhora. Alguém que vai falar sim, senhora. E é isso. E aí foram 2, como vocês podem ver. Deu certo. E deu certo os 2, né? Porque às vezes acontece de colocar 2 ou 3 óvulos. Isso. E não dá. Inclusive, a gente falando sobre doação de óvulos, de sêmen, eu até pesquisei, existem muitas poucas doações de óvulos, né, no Brasil. Às vezes, casais, até um casal de amigos meus que querem fazer uma fertilização in vitro, eles foram atrás, é muito baixo. É baixíssimo mesmo. As mulheres doarem óvulos para banco, né, de óvulos. Eu não imagino se é no mesmo lugar, se não é. A Carol fez a doação de óvulos também. Você doou? Fez. Mas até para doar é mais difícil. É um processo mais elaborado, mais demorado, né? Eu acho que por isso que é tão pouco a reserva de... Eu, sinceramente, eu não sei se pode, por exemplo, assim... Eu não sei se pode. Eu quero doar óvulo, vou lá para doar. Eu acho que no Brasil não pode. Eu não sei vou saber falar, mas eu acho que não pode fazer a doação dessa forma. Eu acho que você pode fazer a doação dentro do mesmo tratamento. Eu acho. Não é uma certeza. Você não pode chegar lá para doar, né? Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que não é. Mas a Carol fez a doação. Na época... que a gente fez o tratamento, foram 21 folículos que fez a punção da Carol. Dos 21, foram 16 óvulos maduros. Aí 8 foram para doação e 8 vieram pra gente. Aí dos 8, fertilizaram e deram 6 embriões. E esses embriões, eles ficam guardados. Isso, ficam congelados. Aí a gente implantou os 2, que não chegaram a ser congelados, porque foram já fertilizados e já implantados. E os 4 a gente deixou congelados.
Ah, tá. E depois a gente vai chegar nesse do congelado aí, dos embriões, que eu sei que teve a doação dos embriões, né? E eu queria saber, na gravidez, a hora que os meninos nasceram, eu sei que teve vários momentos únicos aí, intercorrência Covid, né? Veio a UTI que eles ficaram. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte da história pra gente. Quer contar o dia que estourou a bolsa? Ai, quero saber, gente. Adoro histórias assim. Eu tava de 31 semanas. E aí, assim, eu tive uma gestação surpreendentemente ótima, porque, né, todo mundo falava assim, gestação de gêmeos, né? Nossa, passa mal. A gente teve uma amiga que era, a gente brinca assim, uma amiga de barriga, que era gêmeos também, tava, né, a gente engravidou junto, foi tudo junto. E eu me lembro que ela passou muito mal mesmo. E eu falava assim, gente, eu não tô sentindo nada. Como muda, né, de uma mulher para outra, né? E eu realmente não senti nada. Nem os desejos Gente, nada. Eu queria que ela sentisse desejo. Nossa, meu marido, Nada, ele ficava assim... A primeira eu tive vontade de tempurar. Eu tava descendo, assim, eu tava grávida da primeira. Gente, veio o gosto de tempurar na minha boca. Eu falei pro meu marido, amor, eu preciso de tempurar agora. Ele não achou um restaurante, era um domingo à noite, chuvoso. Nossa. Ele falou, não dá, dormi com a vontade de tempurar. Não nasceu com cara de tempurar, tá? Se eu falar o que eu tive vontade, não, ninguém acredita. Nossa, foi ninguém acredita. Você teve? Então, olha lá. Eu tive vontade de tomar Eno. Verdade, acho que é porque é tão ruim a digestão da grávida. Eu não sei, eu me dava água na boca de tomar. Não sei nem explicar. Não sei nem explicar. Não porque dá. não tem justificativa você ter vontade de tomar Eno. Não tem justificativa. Eu tinha vontade de comer maçã com sal. Umas coisas assim. Eu não tive. Não é, e a Carol, a gente brinca, se fosse ela, nossa ia ser um verdade. melindre. Eu ia aproveitar. Não, se fosse a Carol, ia ser um melindre essa gestação. Não, ia aproveitar. Um imagina, ia ser um melindre. Eu só não aproveitei mais porque a primeira gestação eu tive muita azia. Eu tenho um problema de má digestão, assim. Foi a única coisa que eu tive. Foi azia. Foi azia. Diz, você é cabeludo. Meus filhos todos nasceram careca. Não tem nada a ver. Nós nasceram um pouquinho, mas não cabeludo. E aí, eu tive azia. Na segunda e na terceira, eu passei muito mal de náusea mesmo. Então, eu só conseguia comer, assim, tomate com sal, coisa ácida, limão com sal. Tudo assim, muito salgado, ácido, porque não descia. Mas eu queria também falar, eu quero... Teve um dia que você lembrei agora... que o meu marido, eu falei pro meu marido assim, eu tava grávida da segunda, eu falei assim, nossa, eu tô com desejo de comer um Big Mac. Ele falou, vamos no McDonald's. E eu vomitava, eu não saía de casa, eu não parava de vomitar. Eu internei 3 vezes por desidratação. Nossa. De tanto que eu vomitava. E aí ele me colocou no carro e eu fui no McDonald's. Eu senti o cheiro do Big Mac, né? Aí eu fui, a hora que ele botou o Big Mac na minha frente, assim, ó, na hora eu falei pra ele assim, ó, eu saí correndo. Eu vomitei tudo no coqueiro, assim, lá do McDonald's, e eu passando mal, e aí ele falou, não tem condição de sair com você. Eu falei, não, embrulha meu Mac, não quero mais nada. Eu falei, a grávida sofre, né? Sofre. Mas aí me conta, e aí foi? Eu realmente não sofri. Eu tive um período, né, com 3 meses, a gente teve Covid, né, nós duas. E aí foi difícil, porque a gente morava num sobrado. Então, eu fiquei muito cansada. Eu subia a escada. Teve grávida? Eu tive grávida. E aí eu me lembro que eu subia a escada, eu tinha que ter uma cadeira lá na ponta, porque eu não conseguia chegar até o quarto sem ter que parar para dar uma respirada. Eu fiquei muito cansada mesmo. Gente, que perigo. E eu só tava de 3 meses, eu enchei muito na gestação. O que eu não tive de nenhum sintoma, eu tive de inchaço. Eu enchei demais, eu enchei muito. Minha perna, eu perdi todos os meus sapatos na gestação. Eu fiquei muito inchada mesmo. Então, o meu nariz ficou daqui a aqui, assim, meu tornozelo, meu pé, eu fiquei muito inchada mesmo. A primeira eu tive bastante inchaço. E aí foi a única coisa. Aí depois, quando eu tava de 31 semanas... Mas você também pegou Covid? Também. Eu, na verdade, fui a primeira a pegar, né? Foi. Ela até ficou isolada, mas não deu tempo. No outro dia, eu já comecei com sintoma. Mas assim, foi 2021, aliás, foi 2022, janeiro de 2022. Não tinha índice de grávidas mais, igual tava no começo, né? De ser muito grave. Então, assim... Mas assustava, né? Nossa, eu fiquei bem preocupada. Mas assim, fora isso... Foi tranquilo. Porque o Covid é a sequela do Covid, né? O tempo que você tá é uma gripe, derruba tudo, mas ele tem as sequelas dele que dá uma judiada. A pior coisa é que, por um longo período da minha vida, eu usava Nelsoro. E aí, na gestação, para fazer a FIV, falaram para mim, você não pode usar na gestação. Aí eu fiz um tratamento para parar de usar. E eu realmente parei. Quando eu tive Covid...
eu me trancou até o ouvido. Eu fiquei trancada inteira. Aí eu me lembro que eu coloquei no Instagram lá, perguntando, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, o que eu posso fazer? Eu sei que até ferver o orégano e cheirar assim, ó. Eu fiz, porque tudo que me mandava eu fazia. E adiantava? Não. É o Sorine, gente. Mas você sabe que na minha gestação, a primeira coisa que faz é entupir. Me entope. Assim, porque a circulação fica pior na gestação, enfim. Eu falava pro meu médico, é o seguinte, eu já não como, porque eu só vomito. A hora que eu for comer, se eu tiver com o nariz entupido, assim, na hora que eu for dormir, eu não consigo. Ele falou, então você dá pinga um pra dormir e um pra comer. Nossa, aí eu taquei o pau no Sorine. Não, e o meu, eu perguntei pra minha médica, tem a ver né? com a FIV, que não pode, não? Não, é que falam que ele na época falaram que era um medicamento de risco C. Então falaram que não tinha estudo suficiente para dizer se fazia mal ou não pro neném. Aí o que aconteceu comigo? Eu perguntei pra minha médica, ela falou, não pode. Ela falou, lava seu nariz, faz inalação, faz o que você quiser, mas não pode. Aí falei pra doutora Maitê, não pode, toma desloratadina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu conversando com as pessoas, eu conheci, sei lá, quantas pessoas nessa semana que usou. Eu usei um monte. Aí eu falei assim, aí até a doutora Maitê, a doutora Laila, se estiver assistindo, vou entrar no fumo, mas assim... Aí eu precisava pingar pelo menos pra dormir. Senão eu não dormia. Aí eu falei, não é possível. Eu pensava assim, não é possível, vai fazer mal pra eles. Aí eu pingava pra dormir, pelo menos pra eu dormir. Porque durante o dia, dava uma aliviada, porque você fica em pé, né? Tal. Mas à noite, não, eu já não dormia porque eu tava pesada. Não se culpe, usei a gravidez inteira, não tive nada. E aí acabei usando, E aí você teve um sangramento que você falou? Aí eu tive um sangramento. Já próximo? Eu tive um sangramento numa segunda-feira, aí ela pediu pra internar. Aí internei, eu fiz os exames, não tinha nada. Ela falou, Érica, deve ser algum vasinho externo, tal, porque tá tudo certo, o colo tá fechadinho, tudo certo. Aí passei um dia, eu falei, pelo amor de Deus, me libera, eu tô ótima, não tive mais sangramento, vamos pra casa. Eu preocupada que eu queria ir embora. Aí fui embora, né, a gente dormiu uma noite, a gente foi embora, à noite estourou a bolsa. Aí eu me lembro que eu tomei uma sopa, era umas 10, 11 horas da noite. E aí eu comentei com a minha sogra, eu falei, nossa, minha barriga tá diferente. Eu senti a minha barriga diferente. Você sente uma contração, não é? Não era nem contração, não, porque eu tive contração de treinamento, que endurecia assim, mas não era. Eu senti que tava acontecendo alguma coisa diferente. Aí eu falei assim, bom, sei lá, né, vou dormir. Aí fui dormir, e aí naquele dia, a médica falou assim, Érica, sua barriga tá muito baixa, pode começar a usar absorvente, porque você vai começar a perder xixi. Aí eu falei assim, bom, tá bom, né? A gente já começa o gostinho da maternidade aí. A humilhação da maternidade aí. Aí eu falei assim, bom, tudo bem. Aí fui dormir e tal. No que eu fui virar, assim, fiz uma forcinha pra virar, eu senti. Eu falei, nossa, mas já? Ela falou. Eu falei, ela falou hoje. Eu falei pra Carol, eu falei, nossa, eu já tô perdendo xixi. Fazendo xixi na calça. Deitada, né? Eu falei, caramba. Aí fui pro banheiro e eu já tava de absorvente, eu olhei, rosa. Eu falei, ué, que estranho. E na gestação ela falava assim, ó, qualquer coisa que tiver diferente, você cheira. Ela falava. Aí eu falei assim, não tem cheiro de xixi. Gente, eu fui muito sonsa. A Carol falou assim, estourou sua bolsa. Aí eu, será? Aí ela ligou pra médica na hora, era 11 horas, meia-noite. Quase meia-noite. Aí... E não tinha cheiro mesmo? Não o líquido tinha. da bolsa fala que cheira que boa, não? Não, e o meu não cheirou, não. É? Não tinha cheiro nenhum. Aí a Carol mandou, ela falou assim, fala pra ela ficar em pé e ver se vai continuar saindo. Eu fiquei em pé, saiu. Aí eu falei, estourou mesmo. Estourou a bolsa eu nunca mesmo. tive essa sensação. Estourou a bolsa. Morro de vontade, de sensação de levantar e estourar a bolsa. Mas já tinha saído bastante, então foi só um pouquinho assim, mas saiu. Aí ela falou, vamos pro hospital. Só que eu já fotografei parto, né, muito, muito tempo. Então eu sabia que tinha um certo período, né, tranquilo. Então, nossa, eu tava muito tranquila. Eu saí gravando stories, saí feliz. Não tava nada pronto. Eu também nem precisava, né, porque eu sabia que ia pra UTI, não ia precisar de roupa, nada. Mas assim, eu malhei com a minha mala pronta, eu tava... Essa aqui quase tendo um piripaque. Sempre tem um que vai estar tendo piripaque e o outro infartando. Quase infartando. Nervosa, a boca dela fazia assim. Aí o irmão dela foi lá, falou assim, deixa que eu levo vocês pro hospital, porque a Carol não vai dirigindo. Aí no fim das contas, eu não sabia quem tava mais nervoso. Se era ela ou se era o Pedro. Eu não sabia quem tava mais nervoso. E o Pedro na pista, correndo, e eu falei assim, Pedro, tá tudo bem, viu? Tem tempo, pode ficar tranquilo, pode ir devagar, tá tudo bem, eu tô ótima. É melhor a gente chegar vivo. Eu tô ótima, tá tudo bem. E ele nervosíssimo.
Aí eu cheguei gravando story, nossa, numa boa. E aí foi cesárea, não foi? Foi normal? cesárea. E aí eles já foram direto pra UTI, mas nasceram bem. Ficou quantos dias? Não nasceram muito bem. O Vicente não nasceu muito bem. Tanto que o Malemar, eu acho que só passou por mim, né? E já foi pra incubadora. Eles precisaram ficar com o CPAP, né? Com a máscara. Não precisou ser entubado, mas precisou ficar com esse CPAP. Então, a Carol mais que viu a correria, né? Foi mais traumático, assim, quem né? não tá tendo... É que nem a minha segunda gestação, que nasceu com 31 semanas, como eu falei pra vocês. Eu tive uma pré-eclâmpsia. Eu quase morri mesmo na hora do parto. E o meu marido falava assim, nunca mais a gente vai ter nenhum filho, pelo amor de Deus. É um susto, né? Porque é um susto absurdo. Ele falou, eu olhei na sala de cirurgia, tinha no mínimo uns 30 médicos lá dentro. Entre anestesista, enfermeiro, médico. Tinha umas 30 pessoas lá dentro. Eu falei, ela não vai sair viva daqui. Eu pensava, não é possível ter tanta gente assim. E aí, engravidei do terceiro. Uma aventureira. Mesmo assim, quando tem que ser... Eu queria falar um pouquinho de um assunto que até comentei com vocês que eu não imaginei que teria. Mas eu sei que sempre tem aquela coisa que não existe. Homofobia médica. Como foi? Vocês enfrentaram isso? Vocês passaram por isso? Como que foi tudo isso para vocês? A gente teve um período assim... A gente tinha medo da FIV, de fazer a FIV. E aí, nós fomos atendidas pela médica, que virou nossa amiga hoje, a doutora Maitê. Incrível, acolhedora, o ambiente acolhedor, né? E depois a gente tava assim, até que ok, né? Que a gente... vai ser um problema, isso não vai ser um problema. A gente foi para essa clínica de fertilização que a gente tinha referência da minha prima. Só que minha prima, ela vive um relacionamento hétero. Então, a gente tinha essa referência. A gente não sabia como seria, né? Vai chegar duas mulheres para fazer e tal. E, por fim, né, a doutora Maitê surpreendeu a gente já na primeira consulta, já com... Nossa, foi fantástico. Então, a gente achou assim, beleza, a gente... Ok, né? Tudo bem, não existe isso. Tá tudo bem. No mundo médico, não existe isso, né? Aí veio positivo. E aí, a gente tinha que procurar, porque a gente fez a fertilização em São Paulo. A gente teve que procurar um médico aqui, né? Para fazer o nosso pré-natal, o parto aqui, né? Essa Maitê é de São Paulo. Isso, é de São Paulo. Tá. Foi no Projeto Beta que a gente fez a fertilização. E aí... a gente teve que, né, procurar um médico aqui. E aí, quer contar? Não, pode ir falando. E aí a gente... a gente foi num médico que também tinha algumas referências. A gente passou 3 vezes por ele, porque eu tive um sangramento, né? E aí, o atendimento foi... O que a gente tinha de boas referências dele, que era da parte humana... ele é carinhoso, ele é isso, ele é atencioso, ele explica, não sei o quê. Com a gente foi totalmente o contrário. Totalmente contrário. Ele só falou de perda, só falou de perda. Ele só falou de... até teve um casal que havia saído do consultório antes. Ele falou assim, tá vendo que eles estavam chorando? Eu falei, sim. Então, acabaram de perder. E aí, a gente saiu de lá pior do que a gente entrou. Porque a gente chegou com sangramento. A gente chegou com uma dúvida. A gente chegou sem saber o que... né? A gente chegou com aquela expectativa frustrada de uma gestação perfeita. E aí... Ele só falando coisas negativas. Aí eu saí de lá e falei, bom, nesse médico a gente não volta mais, né? E inclusive ele falou, olha, só tem um embrião aqui. Provavelmente esse sangramento foi um que você perdeu. E vamos ver se esse vai vingar. Ele falou isso. Se esse vai vingar também. Mas eu também tive um episódio assim, viu? Do médico falar pra mim, um médico que todo mundo falava que ele era referência aqui em Marília, maravilhoso, bababá. Ele tinha até ultrassom no consultório. E quando eu engravidei da primeira, eu fui lá falar e ele foi fazer ultrassom. Ele falou, mas não se anima, vamos ver se vai vingar, ainda tá muito cedo. Nossa, bastante esperançoso, né? Falei, nossa, saí de lá assim. E esse foi assim, foi zero esperançoso e ele falou que não tinha. Aí eu falei assim, certeza, doutor, que não tem, só tem um mesmo. Aí ele falou assim, certeza, só tem um, só vi um, e acabou. E foi super frio, super seco, e a gente foi embora. E isso foi numa quinta. No domingo, eu tive outro sangramento. Aí eu falei, poxa, perdi o outro. Eu tinha certeza. A gente saiu chorando, a gente foi pra Unimed chorando. Aí a gente fez ultrassom, na Unimed não, emergência mesmo. Ele primeiro avaliou, fez o exame clínico, ele falou assim, olha, tá tudo fechado, não tem sinal de aborto. Ele falou, esse sangramento tá com cara de ser o sangramento de nidação. Tá bom, passamos pelo ultrassom. Ai, quase infartei. Os 2 corações batendo. E eu só assim, ela não podia entrar, porque era época de 2022, ainda não podia entrar com acompanhante.
Eu sozinha. Aí ele falou assim, ele não sabia que eu tava surpresa. Que não sabia que não que sabia. era dois, no caso. Aí ele falou assim, vamos ouvir então esses corações. A hora que eu olhei assim, como assim? Aí ele falou assim, aqui, os seus dois estão aqui, ó, aqui os 2 corações, aqui a vesícula vitelínica, nanana. Comecei a chorar. Nossa. Não tava esperando. Eu não imagino. Eu não tava esperando. Nossa, eu não tava. Me pegou muito gritar, de surpresa. Chama, Nossa, eu não tava. Aí eu comecei a chorar, aí veio uma enfermeira, segurou minha mão, falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. Eu falei, eu não tava esperando, eu achei que eu tivesse tido um outro aborto e tal. Aí ele fez assim, eu falei assim, porque quinta-feira eu fiz um ultrassom e ele falou que só tinha um saco gestacional e um embrião. E não tinha vesícula vitelínica, nada. Ele falou assim, quinta passada, né? Eu falei, não, nessa quinta. Aí ele olhou com cara de, tipo assim, que estranho. Não faz sentido. Mas aí também não questionei, eu tava tão feliz que eu não questionei, só fui embora feliz. E aí a gente e foi nesse dia que a gente descobriu que era oficialmente 2. Mas que não tinha sabia dado o sexo certo. ainda, Não, né? ainda não. Só tinha 2 coraçõezinhos batendo e já, nossa, pra gente. Nesse dia aí podia saber só quando nascesse, que tava ótimo já. Tão feliz que a gente tava. E aí foi isso, foi esse foi o primeiro caso, assim, de homofobia. Que, assim, a gente imagina que seja, tá? Depois a gente descobriu que ele é uma pessoa muito religiosa, então eu não sei, tá? Não tô julgando. Mas, assim, talvez algumas questões religiosas interferem, tenha influenciado nisso. Isso, sim, tudo bem. A gente não quis levar nada adiante, a gente nem questionou nada. Aí, depois, a gente foi num outro médico, que indicaram pra gente também. E aí, esse foi escrachado. Esse a gente só não fez nada porque a gente estava em um outro momento. Mas esse foi. Ele perguntou pra Carol se a Carol já havia saído com homem. Perguntou pra mim. Ele falou, e ela? Já saiu com homem? Aí ele era todo jogadão assim na cadeira, mordendo a caneta. E aí ele falou assim, ai, que gozado, não. Ele fez uma postura bem, bem ruim, assim. E aí ele fez assim... Ai, que bom que vocês têm condições de fazer um tratamento desse, né? Normalmente essas pessoas não têm, né? Quando ele falou isso, a gente ficou uma incógnita, assim, que a gente trava, né? Quando pega a gente de surpresa. Aí eu falei assim, gente, essas pessoas, o que ele quis dizer com essas pessoas? E o que são essas pessoas que... É um grupo, né? Ficou uma coisa muito escrachada ali. Como se ele colocasse a gente num grupo separado, que não tivesse informação, que não trabalhasse, que não pudesse, que, enfim, que fosse um grupo paralelo, que vivesse um mundo paralelo e que não pudesse ter acesso a nada disso que as pessoas têm. Aí, né, a gente ficou assim... sem reação. A gente levantou da mesa, nem pegou papel nenhum dele, levantamos e fomos embora, assim, chocadas. Falando, nossa, a gente foi embora... Eu fui embora desacreditada. Aí a gente foi embora sem esperança. A gente não consegue esperar isso de uma pessoa estudada, uma pessoa que esperar um comentário desse, né? A gente só queria um atendimento. A gente só queria um médico. A gente só queria que ele fizesse o trabalho dele. Só queria pré-natal, era só isso que eu queria. Nem conselho. A opinião dele, conselho, o que ele pensa sobre... Tava ali pra ele fazer e aí umas balde de água fria. A gente fala, a gente tá tendo que buscar um médico que vai aceitar tratar a gente como família, porque a gente é uma família. Não, e nisso a gente tinha que ficar assim, arriscando, se expondo a esse tipo de situação, até encontrar. Todo, né? Aí nós falamos assim, poxa, será que nós vamos ter que fazer o nosso pré-natal em São Paulo? Vai ter que ganhar os nenéns em São Paulo, chamar a doutora Maitê pra ir pra lá pra ganhar? E aí vocês encontraram. Aí ela ajudou a gente, né? Ela pediu referências aqui, né? Na equipe, né? Dela lá, no mundo aí dos médicos. Aí ela pediu e encontrou na Clínica Esplena, em Bauru, que foi quando a gente conheceu a doutora Laila. E aí foi sensacional. Mas eu acho que para isso hoje. A sensibilidade de ser uma médica mulher talvez é melhor, não é? Então, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que vai da pessoa mesmo. Porque, por exemplo, lá na clínica que a gente fez a fertilização, a gente passou por vários médicos que foram maravilhosos. Doutor Cristiano, doutor Leopoldo, né? Foram maravilhosos com a gente. Eles a gente acha por a mulher ter uma sensibilidade maior, o homem é mais brutão, mais... Mas eu acho que nessa questão, acho que é a pessoa mesmo. Eu acho que é a pessoa mesmo. Acho que tem muita gente ainda que precisa evoluir muito ainda. Não importa a posição, né, que ela se encontra, né? Ela tem que evoluir. Precisa evoluir muito ainda. Infelizmente, a gente passou por isso, né, cara a cara, né?
Isso que é o pior. Eu acho que o pior de tudo é o que você falou. É essa exposição de você ter que ficar. Isso. Vai num, É. explica tudo de novo. Aí vai no Exatamente. outro. Isso é cansativo mentalmente, Foi entendeu? bem Muito chato. cansativo. Tanto é que a gente começou a ligar nas clínicas. Olha, mas a gente é 2 mães. Olha que humilhação. Como que tá? Olha que Aceita? humilhação. A gente começou a fazer isso. Chegamos nesse ponto. Olha, eu já tô avisando. Esse dia eu falei assim: olha, eu já tô avisando, porque eu não quero passar por nenhuma situação. Eu só quero um pré-natal. E a gente ficou assim. Parece mentira. Parece mentira. A gente ficou desanimada. A sorte que aí a doutora Maitê encontrou, falou assim: olha, tem uma referência dessa clínica que eu não conheço, mas eu tive referências da parte humana da clínica. E foi aí que a gente conheceu a doutora Laila. E assim, foi sensacional. Foi um colo. Foi um abraço, tem, exatamente. Foi um sempre abraço, tem. E os meninos, têm a genética das duas? Como que é? Não. Só Não, da ele tem só da Carol. Carol. Eles têm E só aí da Carol. foi um acontecido. Acho que é então por conta da genética que você falou que. É que assim, ó, as pessoas pensam que como, no caso, eu fui a incubadora, que tem uma comunicação. E não tem uma Não tem, comunicação eu ia entre falar, o não. endométrio e o neném. Não tem. Não tem. Não tem. Eles não têm absolutamente nada. A ciência ainda não explica essa... Não tem. Porque, tipo, tá lá dentro, né? Não pega. Não tem. Pega o que você come. Não é? As suas emoções. Ah, isso sim. Isso sim. Então, Mas a genética, não. Porque até as emoções não tem como, né? Porque até o meu Nelsoro eu tinha que pensar neles, né? Ah lá, Mas a a genética não, né? não. A genética não. E eu queria saber, como que na hora de vocês implantarem os embriões, vocês já sabiam do sexo? Vocês escolheram, deram preferência para saber se era menina ou menina? Não. Não tem como saber. Tem como saber, né? Se faz a biópsia do embrião. Mas assim, a biópsia do embrião não é indicado para Para todos os casos. No nosso caso, não foi indicado. Aí a gente não também. Até porque custa, né? Tem que pagar para fazer. Para escolher? Mas assim, parece que faz a biópsia em alguns casos, né? Quando precisa ver alguma coisa do embrião ou precisa de alguma informação E aí específica. E aí, pra gente, não era indicado. Na época, a gente nem ficou sabendo, né? A gente ficou sabendo depois. Vocês fizeram chá revelação depois? Com quanto tempo de gestação? A gente, na verdade, não fez um chá Porque revelação. eu falo assim antes, porque como na barriga vocês sabiam bebê 1, bebê 2. Isso. A gente fez um exame, né? A gente fez a sexagem fetal, né? Só que só daria pra saber, por exemplo, assim, que tinha um menino. Não daria pra saber se eram 2. Por quê? Porque é por cromossomo, né? É o cromossomo? Porque no caso são X, né? Cromossomo porque feminino. se tiver menino e já menino, tem só o pega meu. o menino. É porque já tem o meu. Já tem o X que é o da Érica, no caso. E o Y, se desse um Y, Sabia que tinha um saberia menino. que teria 1 ou 2, mas não daria pra Se você saber desse só XX, seriam 2 meninas. aí se só desse X, saberia que era menina. Ah, tá. E se Saberia que desse- só teria menina. Agora, Como se desse deu- Y, deu- como não deu sabe se é XY. uma menina e um menino ou 2 meninos. Como sabia deu que tinha um menino. XY, sabia que o X poderia ser meu e de uma menina ou só meu. Ah, Entendeu? Então vocês ficaram nessa até nascer. Então a gente descobriu Até que no- tinha depois um... a gente- ultrassom, isso. depois, A né? gente no descobriu ultrassom. que tinha um menino já com as 10 semanas, né? 11 semanas. E aí, depois, o Vicente a gente descobriu com 16 semanas, eu acho. Ah. Foram 16 semanas. Aí a gente falava o Aí Mateu aí na e o barriga BBB. vocês já sabiam. Porque era o BBA e BBB. e o BBB. Porque a placenta eles chamam de placenta A e placenta B. Então ficou o BBA e o BBB. Aí a gente descobriu o Mateu, porque o Mateu foi o primeiro nome que a gente decidiu. Aí a gente falou, se for o primeiro que a gente descobriu o sexo, vai ser Mateu. Então, aí a gente descobriu o Mateu. E o BBB foi só com 16 semanas. E é lindo os nomes. Adoro esse nome. Mateu, Vicente, Lindo, Romeu. né? Adoro esses nomes assim, né? A gente é suspeita. É. E eles são arteirinho, tem um mais tranquilo. São Não duas. tem um mais tranquilo, não. Não tem Não. mais tranquilo. Esse equilíbrio a gente não tem. Os dois Não. são- É que Porque acaba geralmente um fala que que os reforça o gêmeos é outro. totalmente diferente do Não, outro. eles são. né? Eles são Personalidade, diferentes. sim. Mas na bagunça, um leva o outro. Se um tá quieto, o outro agita, o outro já vai no embalo. Se o outro que tá quieto, o outro agita, o outro já vai no embalo. Então é o dia inteiro assim. Ai, mas é tão gostoso os gêmeos. Eu nunca tive essa vontade. Depois que eu fui mãe, eu falava assim, eu vi amigas minhas. É tão gostoso, porque assim, eles vão ter um ao outro o resto da vida. Não importa o que aconteça, eles vão ter sempre Eles são um bem com o outro. amigos. É uma realmente. ligação forte É uma mesmo. ligação. Eles estão com 3 agora. Eles estão com 3. É. A gente foi essa semana levar o Mateu no médico e o Vicente ficou. E é muito difícil sair sozinho com um só, né? E aí, a gente passou no MEC. E aí, na hora que tava descendo, o Mateu fez assim...
o Vivi não veio, né, mamãe? Ele lembrou que tava sem o irmão. Eles são muito Eles parceiros. têm muita. A madrinha do meu filho é gêmeas. E às vezes a irmã não tá bem, mora em São Paulo. Ela fala assim: Olha lá. tem alguma coisa, é uma ligação A gente já forte, ouviu falar né? isso já. Que não tá legal. E ela liga realmente, a irmã tá chorando, não tá bem. A gente acredita mesmo nessa ligação espiritual mesmo. Porque, né, alguma razão tem pra vir junto. Pra vir juntinhos, ali, né? compartilhar a gestação. Com É uma certeza. ligação espiritual, a gente acredita, pelo menos. E eu queria que você falasse, nesse processo de adoção, teve algum momento marcante? Teve, infelizmente teve. Inclusive foi um dos dias mais tristes, assim, e confusos, assim, emocionalmente, assim, da nossa vida. Porque um dia antes do nosso positivo, o fórum de um estado lá do sul entrou em contato com a gente, falando que tinha uma criança que tinha cruzado o nosso cadastro, né, com uma criança. E essa criança estava praticamente em fase terminal. Era uma criança que tinha várias questões, várias mesmo. Precisava de um ambiente hospitalar, praticamente em casa. E assim, virou uma confusão espiritual e emocional. Porque a gente entrou numa questão que a gente tinha que resolver, que era assim. A gente estava um dia antes de fazer o nosso teste. E, de repente, uma ligação, né, nesse mesmo dia, falando que tinha uma criança pra gente. Aí a gente achou estranho que todas as características que tinha colocado não batia com o nosso perfil de habilitação de adoção. E aí ela falou pra mim, olha, realmente foi um erro que teve no sistema, acusou aqui, mas realmente o cadastro de vocês não tá habilitado pra esse perfil. Mas porque vocês não tinham colocado esse perfil? Era um perfil de uma criança praticamente em fase terminal, e a gente não tinha colocado. Entendi. E aí... A primeira coisa que ia precisar é do ambiente hospitalar. Era do ambiente hospitalar. E como a gente ia assumir esse ambiente hospitalar, sendo que eu poderia estar grávida? E aí a gente entrou nessa. Mas e se foi Deus que mandou pra gente essa criança? É um teste, né? E se amanhã vai dar negativo e era ele? E a gente entrou nesse e se. E a gente ficou... Nossa, a gente chorou muito. Foi muito difícil, porque a gente pensou assim, tem como ter um ambiente hospitalar hoje, né, em casa? Não tem. Então, a gente teve que falar que não. Aí ela, preocupada com a negativa do processo, ela falou assim, não, mas não vai constar como uma negativa, porque foi o sistema que deu errado. Eu falei, mas não é por isso que eu tô preocupada. Eu não tô preocupada com a negativa do processo. Eu tô preocupado com a minha missão aqui, com o que eu tenho que fazer aqui, né? O que tá feito pra mim. Exatamente, o que Deus quer pra mim. Então, era essa minha... A gente começou a se cobrar numa questão que foi muito difícil. Então, assim... errado ou certo foi o que a gente achou que deveria... A decisão que a gente deveria tomar naquele momento. A gente achou que deveria tomar. Então, a gente pediu muito perdão para Deus, a gente rezou muito, foi muito confuso. Foi muito confuso mesmo. Então, assim, a gente rezou muito, a gente pediu perdão e o que a gente fez por ele, de lá até hoje, a gente reza. A gente não sabe se ele tá vivo, mas a gente reza por ele. A gente sabe o nome, Era a uma gente não criança chegou a ver. pequenininha, Tinha um aninho. A gente não chegou a ver, a gente não deu continuidade na conversa. Foi tudo muito rápido, mas assim, o que a gente podia fazer por ele naquele momento era rezar por ele. A gente não tomou uma decisão de fazer algo a mais. Então, como a gente sempre fala assim, errado ou não, foi o que a gente decidiu eu acho que não naquele... é nada de errado, porque é totalmente diferente de vir uma criança assim pra você, né? Porque... Deus mandou, por exemplo, acontecesse qualquer coisa, Deus me livre com os gêmeos, né? A mesma coisa que você fala, não quero mais, não é isso. É uma questão de realmente acontecer um erro. E também é o que eu falo muito aqui, essa coisa de romantizar muito as coisas, sabe? Não é fácil. Não é fácil você fazer uma escolha de cuidar de uma criança. Foi muito triste. Não é nem que ela vai precisar de um tratamento, é uma criança que pode ser que faleça, que morra. Né? Então, eu acho que ninguém não tem como julgar certo ou errado, não tem essa possibilidade. E outra, é só a gente passando pra gente foi um dia muito triste mesmo, que a gente, até hoje, a gente, né, fica pensando, né, se a gente tomou a decisão certa, se era isso mesmo. Mas assim, financeiramente, naquele momento, seria muito difícil a gente ter um ambiente hospitalar em casa. Então, eram vários fatores. Né? Eram vários fatores para a gente levar em consideração naquele momento.
Né? E você vai estar recebendo, você tem que dar uma boa estrutura. Exatamente. Né? A gente ia ter que dar uma boa estrutura, ter um ambiente hospitalar em casa. Eu poderia estar grávida, eu não sabia, mas eu já estava grávida, então eu ia receber uma gestação de gêmeos. Então, foi uma decisão que, infelizmente, a gente ficou sem opção. Não, mas acho que vocês fizeram uma boa opção, com certeza. E a adoção é uma hipótese ainda? Não. Infelizmente não. Já saíram? Nós saímos da fila. A Carol queria continuar. A gente tinha ainda os 4 embriões congelados. E a Carol vivia, vamos pôr mais um, né? Vamos fazer mais um. Eu falei, não quero mais, 3 não quero bom, mais. Né? Eu gosto de 3. Olha lá. Eu falei assim, 3 não. é bom. 2, não, já tá um número bom, a gente já tem desafio demais. Aquela pergunta clássica, não vai tentar uma menininha? Meu Deus, era o que a Carol queria, mas não. Já tem nome pra menininha, já deve tem, ter. A minha tem, eu nem tenho, o quarto tem já Maria Alice ou Maria Cecília, lá, gente. tá Nossa, Elisa. E Marília. Olha lá, tá vendo? Ai, lindo, os dois nomes lindos. Ontem meu marido tava fazendo umas coisinhas no chat GPT, e ele falou assim, eu vou gerar umas imagens de Bob Goods do podcast para dar para as crianças pintar e tal. E aí ele falou, vou gerar da nossa família, eu, você, as crianças, ou só você e as crianças. Toda hora que gerava ele falava, gere a mãe com 3 filhos, gerava 4 filhos. É um sinal. Ele falava, amor, não, eu vou desligar esse chat GPT aqui, não. E gerava uma menininha. Aí falava, Maria Alice, Maria Cecília. Ele falava, não, gente, eu vou quebrar esse computador. Eu falava, e ele colocou, você está gerando errado. Ele colocava, você está gerando 4 meninas, 4 filhos é 3. É um sinal aí. Alguma coisa, né? Mas tá bom. Então, já saíram da fila de adoção? Já doamos os embriões também. É isso que eu ia falar. Como que foi essa decisão de doar esses embriões? A gente não tem apego nenhum com genética. 0 apego, tanto do nosso lado aqui da nossa família, quanto pelos óvulos da Carol e pelos embriões, né? A gente não tem apego nenhum, então... Eu não sabia que podia doar já o embrião. Pode. Eu achei que doava o solo. Inclusive, tem até uma curiosidade. Quando a gente vai fazer a fertilização, tem uma cláusula no contrato que aí a gente tem que escolher as opções, se por acaso o casal se separa, para quem ficam os embriões. Mentira! Tem tudo isso. Tem que decidir, pode dar um problema Dá um depois. BO. Que legal. E aí vocês decidiram quem ficava com os embriões? Eu nem lembro o que a gente respondeu. Acho que as duas era dividido, não lembro. Eu não lembro. Dividia no meio o embrião igual? Falar a verdade, eu não lembro o que a gente não lembro colocou. também. Eu não lembro, não, mas eu sei que tinha, achei interessante essa. É legal, é que nem agora os bebês reborn, gente. Tem gente brigando na justiça, né? Quem fica Diz com que quem, tem, né? É uma loucura. Eu queria que você falasse um pouquinho, um conselho, na verdade, para as mamães, ou os 2 papais, ou as 2 mamães que querem ser pais, seja por adoção, por FIV, e tem medo do preconceito, do que eles vão encarar. Que conselho que você daria para eles? Quer falar sobre? Não, o nosso caminho é bem difícil, assim, né, Mari? A gente tem que ir ganhando o espaço, é um pouco diferente. Eu não tô falando que comparando dores, medidas e... Mas, assim, a gente tem que ir ocupando espaços pra gente ser respeitado, pra ser acolhido. E o preconceito, ele faz parte da evolução humana. Porque, assim, o ser humano, ele tem um processo de evolução. E algumas pessoas ainda não passaram por esse processo de evoluir em relação ao preconceito, à discriminação. Então, assim, faz parte da evolução. Ou seja, é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Infelizmente, daqui para sempre, a gente vai ter que enfrentar o preconceito das pessoas. Então, como a gente quer enfrentar isso? Guardando os nossos sonhos na gaveta ou realizando os nossos sonhos? Então, assim... se tem algum casal que quer construir uma família, mas que tem medo do preconceito, tem medo do que vai passar, o conselho que a gente dá é que não tenha, que enfrente ele lutando sonhos, enfrente ele sendo feliz, enfrente ele, porque é uma realidade que a gente tem que enfrentar mesmo. A gente só tem que escolher como a gente vai enfrentar. Então, a gente se fortalece com a nossa família, né? Faz as nossas escolhas, realiza os nossos sonhos. E para a família foi sempre tudo tranquilo? Não. Não? O preconceito começa na família, começa em casa, né? É por isso que a gente fala assim, quando alguém fala assim, não existe preconceito, provavelmente essa pessoa nunca passou por nada, vive numa bolha e não sabe o que acontece por aí. Porque o que a gente fala, se
dentro de casa a gente já passou, eu passei, a Carol passou. Se dentro de casa a gente já passou, imagina fora, se com as pessoas que falam todos os dias pra gente que ama, né, que convivem com a gente, que conhecem realmente quem somos. Se por essas pessoas a gente passa, imagina as pessoas que não conhecem a gente, que não gostam da gente, que não tem nada para construir com a gente, entendeu? Então, assim, a gente é assim o tempo todo. E é o mínimo que a gente pede respeito, é só isso. Aceitar ou não fica a seu critério, cada um aceita o que quer. Exatamente. Mas o respeito, ele é mínimo e necessário, né? Exatamente. Isso é indiscutível. E agora eu quero saber também. A gente sabe que tem muitos lares, né? Muitas mães, muitos pais que querem ocultar essa informação dos filhos, né? Muito. De querer mentir e tudo mais. Também, qual é o conselho que você daria para essas famílias? É assim, ó. Para você, mamãe, papai, que tem, né, uma criança, né? E tem medo que essa criança conviva com uma pessoa LGBT, seja ela que tenha família ou não. Mas vamos falar no nosso caso de família, né? O que acontece? Essas crianças, elas não podem viver numa bolha de informação. A nossa família existe, a nossa família é real. Amanhã eles vão crescer e vão saber que a nossa família existe. Então, blindar eles dessa informação é colocar eles dentro de uma bolha de uma informação que elas vão conseguir. Então, o que acontece? Tem gente que já falou pra gente assim, é que confunde a cabeça da criança. Não confunde não, porque uma criança, ela tem que ser criança. Então, se ela é criança, ela não vai pensar que a gente é um casal, o que acontece entre duas pessoas. Ela não pensa nisso. Ela não pensa. É uma criança, ela pensa que duas pessoas se gostam e querem ficar juntas. É isso que elas pensam. Então, quando essa criança, né, crescer, entrar na adolescência, e aí despertar aquela fase de paquerinha, aquela fase, ela já vai saber que a gente existe. Ela já vai saber. E aí ela já vai saber quem ela é. E aí ela já vai saber, de fato, a sexualidade dela. Então, assim... Não influencia. Não influencia em absolutamente nada. Não adianta esconder a nossa família. Só traz... esconder a nossa família é falta de empatia. Pela gente, pelo Mateu, pelo Vicente. É falta de empatia. E é colocar o próprio filho dentro de uma bolha. Já aconteceu da gente... né, se deparar com criança, que olhar pra gente e falar assim, mas quem é a mãe? Fala assim, nós duas. Não, ela é tia, né? Não, eles têm duas mamães. Mas como? Porque a criança não sabia. Mas é uma pergunta muito ingênua, entendeu? Né? Assim, Claro que é claro que é. Então, assim, as crianças, elas são puras, né? As crianças são puras, elas não veem uma linha de preconceito até chegar no nosso casamento. Elas veem duas pessoas que se gostam e que tiveram filhos. Então, é muito simples. Então, não adianta esconder. Você já teve algum exemplo, assim, de amigas ou famílias que pediram para vocês falarem que vocês não estão juntas ou que vocês não são um casal? Que pediram não, mas que a gente sabe que não queria mais que... Tipo assim, criança convivia comigo. Depois que eu me casei com a Carol, aí não queria mais que convivesse com a gente. Para não fazer pergunta, para não confundir. Enfim, isso a gente já passou. A gente já passou isso com o cliente também, né? Então, a gente já passou por isso. Então, assim, pra gente é muito triste a gente ter que... Agora, nessa altura da vida, a gente ter que esconder a nossa família. Então, às vezes, a gente tá num ambiente em que a gente tem... crianças, a gente tem, às vezes, pessoas mais velhas, que tem algumas pessoas que têm essa, né, alguns justificam pela geração, mas eu não acredito nessa teoria, porque eu tenho a minha avó, por exemplo, ela já faleceu, mas ela faleceu na ansiedade de conhecer nossos filhos, ela tinha um coração maravilhoso. A minha mãe, ela teve um processo muito, muito difícil, né, para me aceitar. Difícil, assim, eu me considero privilegiada, foram só 4 meses. Então, assim, eu me considero privilegiada essa aceitação. O meu foi 12 anos. E foi a minha avó que ajudou a minha mãe. Então, não tem a ver com a idade, tem a ver com o nível de evolução mesmo da pessoa. Nível de evolução, exatamente. Mas eu acho que, assim, nós como mães, e acredito que... Eu sempre vejo na minha família, eu tenho casais homossexuais, e... O mais difícil para a mãe, acredito, não é que o seu filho é homossexual. É o preconceito que ele vai encarar. É isso, é a dor de ver você sentir dor num médico,
ser discriminado. Isso dói na mãe, né? Pelo menos no meu caso, é o que eu sentiria em relação aos meus filhos. Não teria problema nenhum. Eu sempre falo isso em nenhum dos três. Mas pensar assim... Então, que toda dor que ele vá sentir de qualquer preconceito venha em mim. Porque é muito doído. Assim também para o Mateu e para o Vicente, se qualquer escolha que eles fizerem na vida, qualquer consequência que vá chegar neles, vai doer em vocês também, né? É por isso que a gente acaba sempre fazendo esse pedido, né? Mães, ensinem os seus filhos a amar e respeitar os nossos filhos, a nossa família. Porque o que a gente aprende em casa transforma o mundo lá fora. Exatamente. Então, eu acho que a base é essa, é o respeito, o ensinamento mesmo de amar o próximo. Né? A gente tem uma conhecida que era auxiliar da turminha dos meninos do ano passado, né? E aí ela chegou contando pra gente, ela falou assim, o Bernardo falou pra mim, tia Laura, você sabia que os gêmeos têm 2 mamães? E aí ele tava super natural contando, porque era diferente, e tá tudo bem ser diferente, é uma família diferente. Então, é isso, é a família explicar em casa que existem famílias diferentes. Famílias com composições diferentes como da dele. Como mães sozinhas, pais sozinhos. Exatamente. Tias que viram mães, que acabam tendo que criar avós, que viram mães. Isso, a gente... família. É por isso que eu também falo, mas aí é um outro assunto polêmico. Eu sou meio contra, assim, Dia das Mães, Dia dos Pais na escola. Eu sou a favor da Dia da Família. Porque eu não tive pai. Então, pra mim, era muito doído o Dia dos Pais. Reviver a dor o tempo todo, né? Nossa, eu não choro na apresentação Dia das Mães dos meus filhos. Mas no Dia dos Pais, quando eles estão apresentando pro meu pai, pro meu marido, eu choro de soluçar. Porque eu lembro da dor de eu apresentar pra um tio, pra um avô, quem tava disponível. Mas cada um tava com o seu pai. Então, isso é só quem passa na pele e vê. Que é Dia da Família. Pra quê Dia dos Pais, Dia das Mães? É pra a gente pensa suprir assim o ego da mãe, suprir o ego do pai. A gente pensa assim também. Mas é uma polêmica isso. É bem polêmico. É bem polêmico, porque tem muitas mães que gostam. A gente agora, no Dia das Mães, a gente participou da festinha, a escolinha deles ainda tem, né? Dia das Mães e Dia dos Pais. E agora vai ter a festa, né, de Dia dos Pais. E eles fazem o ensaio, né? E aí eles fazem o ensaio já no começo da aula. Então, nós estamos levando os meninos depois do ensaio. Porque nós não queremos também, assim, mandar eles e aí vai excluir os dois. Não vou fazer isso com eles. Então, eles são pequenininhos ainda, eles vão chegar depois do ensaio, da apresentação. Melhor coisa, porque é ruim. Eu, no meu caso, eu não tinha o pai. Então, eu vou, mas não é a mesma coisa. E aí, isso traz Pra eles é um sentimento diferente, né? Porque eles não sentem falta daquilo que eles não têm, né? Mas assim, no seu caso, sim. No seu caso é uma dor, né? No caso deles, eles só vão ficar deslocados. Mas ali, é por isso que eu falo, né? É só suprir egos de pessoas. E a gente é contra o Dia das Mães e Dia dos Pais, e não é pelo nosso caso. É pelo caso de crianças como você. Como ou a pais que abandonam. Exatamente. Tem que toda data ficar revivendo aquela dor. Aquela dor. E você, Érica, qual que é o conselho também que você daria para as famílias aí, pra gente finalizar essa entrevista? Que daria para eu perguntar muito mais coisa, né? Mas que conselho que você daria para esses pais, para essas mães? Eu gostaria que todo mundo povoasse aí o mundo de amor, de criança e de família diversa, né? E que nós fôssemos aceitos, não só respeitados, mas aceitos. Aceitos no sentido de tudo que a gente passa, tudo que a gente já passou para estar onde a gente está. Então, a única coisa que a gente quer não é uma aceitação no sentido de eu concordo com o que você está vivendo. Não é esse tipo de aceitação. É uma aceitação de liberdade, de cada um viver a sua vida. Aceitem que a gente pode ter uma família, que a nossa família é real, né? Que a gente pode ensinar os nossos valores para os nossos filhos, que nós somos uma família como qualquer outra. Como qualquer outra. A gente tem conta para pagar, a gente tem os nossos perrengues do dia a dia, boleto, birra de criança. A gente passa por todas as fases que todas as famílias passam. Então, assim, era isso que a gente queria. A gente quer que os nossos filhos... e a gente agradece, Mari, você pela oportunidade da gente estar aqui falando, porque isso ajuda a gente a construir um mundo... Porque a gente sabe que o seu público não é um público que já faz parte do nosso...
da nossa comunidade. Então, dentro da nossa comunidade, nós somos livres, mas fora dela, nem sempre a gente é. Então, a gente agradece mesmo essa oportunidade de estar aqui. É super importante para a gente. E, principalmente, a gente tem um Instagram hoje para a gente lutar mesmo e ajudar a construir um futuro melhor para os meninos, né? Porque, além de toda a preocupação que a gente tem, que todo mundo que tem filho tem essas preocupações, mundo, né? Como diz minha sogra, depois do positivo, acabou sua paz. Exatamente. Acabou. É preocupação aqui, preocupação ali, vai crescendo, vai mudando as preocupações, mas a preocupação está sempre ali. Então, além dessas, a gente ainda tem que se preocupar com o que os meninos vão passar longe da gente. Porque perto da gente, a gente vai estar ali para acolher, a gente vai estar ali para fortalecer eles, mas e longe da gente. Então, a gente sempre fala, né, para as famílias, né, ensine os seus filhos a amar e respeitar os nossos filhos. E isso vai ser bom para todo mundo, né? Isso vai construir um mundo melhor para todo mundo. Mas acredito que eles bem fortalecidos, com 2 mães maravilhosas, eles não vão nem ligar para qualquer comentário. E quando a gente está bem resolvido, imagina, a Carol de hoje não é a Carol de 13 anos atrás, sim, não, né? jamais. Então, quando a gente está bem resolvido, a gente está feliz, as coisas incomodam menos. Meu marido sempre fala para mim, quando ele fala alguma coisa que eu fico brava, ele fala, carapuça, serviu? Eu falo, não. Ele fala, então, não tem por que você fica brava. Então, é mais ou menos isso, né? A gente tem que relevar. Eu queria que vocês deixassem o Instagram de vocês. O nosso Instagram é @imagine_2. É 2 escrito mesmo. 2 escrito, @imagine_2 escrito, tá? Meninas, meninos, já seguem a Carol, a Érica. E se vocês tiverem também alguma dúvida, né, quiser saber um pouco mais sobre o processo, chama elas lá no direct. Bora falar sobre isso. A gente ama. Bate um papo, fala para elas, abre uma live aí para explicar pra gente, né? Eu sei de pessoas que já estão esperando esse episódio pro ar para assistir. Que legal. Muito obrigada por Obrigada, vocês terem Mari. aceitado o convite. A gente que agradece, Mari. E abrir o coração e contar a história, né, com tanto carinho para todo mundo. E espero que tudo dê certo, que o Mateus e o Vicente cresça lindo, saudável, né? E amando, e com certeza assim amando de ter 2 mães. Porque, gente, deve ser uma delícia, né? Fala a Se uma verdade. mãe é boa, imaginem duas, né? Então, se você conhece alguém que gostaria de assistir esse episódio, conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, como que é a fertilização in vitro, encaminhe esse conteúdo para ela, que eu tenho certeza que ela vai te agradecer. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui até agora. Até o próximo episódio Mãe em Fases.